Seja muito bem-vindo a mais um programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica. Revista eletrônica do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, gravado aqui nos estúdios da APECOM e contando com todo o suporte técnico desses nossos irmãos aqui da Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização. Seja muito bem-vindo, Dr. Dario. Uma bênção tê-lo mais uma vez aqui conosco. Olá, João. Alegria estarmos juntos, poder refletir sobre o nosso trabalho, poder abençoar as pessoas que estão nos assistindo. O assunto desse seu artigo é bastante interessante. O calvinismo e a evangelização, na verdade, no artigo, o nome é sempre mais chique, não é? O calvinismo e a pregação indiscriminada do evangelho. Eu quero começar perguntando a você o seguinte: existem de fato calvinistas que acham que não precisam evangelizar? Existem. O artigo traz uma visão histórica dessa discussão, que já existia nos dias de Calvino, uma certa pegadinha teológica, né, que foi lançada contra, né, Calvino e contra os calvinistas, e de fato alguns morderam a isca e acabaram se deixando levar por esta provocação feita pelos inimigos da teologia reformada. Então, isso é grave, não é? Como é que isso funciona? Qual é a pegadinha? Calvino sempre insistiu que Deus tinha soberania na concessão da fé e na transformação da vida das pessoas, que é a chamada doutrina da predestinação. E alguns opositores de Calvino se levantaram dizendo que, se isto é verdade, ele não deveria se dedicar à pregação como fazia. Na verdade, a pegadinha é esta, né? Se você acredita nisso, você não pode evangelizar. Era o que se dizia a Calvino, o que foi dito depois em outras gerações. Então, Calvino se dedicou nas Institutas a responder a esta provocação, né, que tinha como intenção negar, né, o propósito soberano de Deus na salvação, né? Só que alguns caíram na pegadinha, dizendo assim: então tá bom, eu vou parar de pregar, mas eu continuo Uau. crendo, né, na soberania de Deus. Calvino nunca se deixou levar por isto. Também os representantes da igreja holandesa no Sínodo de Dort também negaram esta proposição de maneira enfática, e posteriormente também na Holanda houve algumas polêmicas relacionadas a isso, por isso a palavra pregação indiscriminada, né? Porque sempre a pegadinha é esta, né? Você não pode pregar o evangelho livremente se você acredita que só os eleitos serão salvos. Você tem que fazer algum tipo de restrição, algum tipo de ajuste linguístico, ou simplesmente não pregar. E o fato, e o que eu quero mostrar no artigo, é que tanto Calvino, quanto o Sínodo de Dort, quanto, né, a igreja holandesa decorrente desta linha, sempre insistiu que a pregação ela deve ser livre, ela deve ser dedicada, ela deve alcançar a todos aqueles que puderem ser alcançados, e eu mostro como Calvino e esses estudiosos, né, e esses pastores, como é que eles defenderam a compatibilidade dessas duas marcas do calvinismo. E esse é o ponto. O calvinismo sempre se caracterizou pela soberania de Deus e pela pregação da palavra e do evangelho. Então você prova que é uma falácia, que o calvinista verdadeiro não evangeliza, e você prova isso indo no próprio Calvino. Exatamente, certo? Então ele vai falar com muita clareza da necessidade, da obrigação que é proclamar o evangelho, e que este é um dever de todo crente, e que não entra em choque com a doutrina da soberania de Deus na salvação. E é interessante, né, o modo como Calvino faz isso, né, porque ele vai, na verdade, dizer que é a crença na soberania de Deus na salvação o maior incentivo para a pregação. Então, na sua argumentação, ele reverte esta proposição, dizendo que só faz sentido pregar
se nós entendemos que Deus faz uso da pregação para entregar, né, para conceder a sua graça aos seus eleitos. Uhum. Então, a pregação ela é baseada não na capacidade que o pregador tem de convencer alguém. Isto, conhecendo a natureza do evangelho e a natureza humana, nós deveríamos ser muito desanimados em pregar, Uhum. certo? Porque Paulo diz que é loucura, né? Paulo diz que é escândalo, né? Então, hoje muita gente vai por esse caminho, só saindo um pouquinho do nosso assunto, né? Torcendo o evangelho, Uhum. né? Tornando mais atrativo através de Perfeito. bênçãos materiais, através de algum tipo de estratégia, porque de fato o evangelho em si não parece ser atraente aos homens. Uhum. Mas é justamente esta característica que Calvino diz, e por isso que crer na soberania de Deus na salvação nos leva a pregar. Porque, ainda que a minha expectativa natural seja de que ninguém vai ouvir, porque Deus derrama a sua graça por meio da salvação, é que então eu posso ir a todas as pessoas e eu devo então levar o evangelho a todos. Então, Uhum. nós não pregamos porque o evangelho está disponível para todo mundo. Nós pregamos porque foi isso que Deus mandou que a gente fizesse para que ele pudesse desenvolver a sua igreja, a sua obra. Para os chamados, o evangelho vai ser poder de Deus e sabedoria de Deus. Exatamente. Você trabalha também com os cânones de Dort. O que são os cânones de Dort e qual é a relação que você faz entre eles e essa questão da evangelização? Tá. Na Holanda, no final ali do século XVI, XVII, né, nós encontramos um grupo de discípulos de Armínio Uhum. que levantaram uma série de questionamentos à doutrina da salvação com base nesse tipo de reflexão. Uhum. E eles propuseram, então, que para que o calvinismo fizesse sentido, eles eram calvinistas, né? A doutrina da eleição e da predestinação precisava ser alterada, né? Para que um chamado universal, uma expiação que fosse abrangente a a todas as pessoas, e na visão deles, só isso faria com que a pregação fosse sincera. Uhum. Tá? Ou seja, eu não posso oferecer a alguém alguma coisa que ele é incapaz de receber. Então, se eu estou oferecendo evangelho a você, é porque você potencialmente deveria estar habilitado a recebê-lo se quisesse. Uhum. Então, esta é a lógica, né, que os remonstrantes, que era o nome que eles tinham na época, depois os arminianos, como eles foram conhecidos, e até hoje eles são conhecidos assim. Uhum. Então, o Sínodo de Dort foi um momento onde a igreja naquela região se reuniu para discutir estes pontos. E revendo, né, as confissões, dar uma resposta a este questionamento. Tá? E nesta resposta a esse questionamento, eles vão formar aquilo que é conhecido como 5 pontos do calvinismo. Tá? Uhum. Eles não resumem o calvinismo, certo? Eles são simplesmente a resposta a uma polêmica, a um questionamento sobre a doutrina da salvação. Uhum. Mas eles se tornaram uma grande polêmica, de tal forma que isso acabou, né, caracterizando aí 2 grandes grupos, né, dentro da teologia protestante, né. Uhum. E nessa exposição que os representantes da igreja em Dort fizeram, eles deixam muito claro, né, que a pregação é algo que é necessário e é algo que todo aquele que está servindo a Deus precisa fazer para que a fidelidade a Deus possa ser a característica da igreja. Então, na mesma reunião que criou, por assim dizer, os famosos 5 pontos do calvinismo, também tem documentos a respeito da necessidade da pregação indiscriminada do evangelho. Na verdade, os artigos que defendem
né, a obra de Deus na redenção, falam sobre essa questão. Porque sempre esta é a pegadinha, né? O argumento vem sempre dentro desta visão, né? Uhum. Então, eles vão, ao mostrar que o chamado é irresistível, que a expiação é limitada, que ao falar sobre a perseverança dos santos, né? Então, eles vão mostrar para a igreja, né, no documento que eles produziram, que a pregação ela é o meio adequado pelo qual essas coisas vão acontecer, né? Uhum. Alguns argumentos são interessantes, João, né? Primeiro, eles vão colocar isso: nada impede que preguemos sinceramente o evangelho. Uhum. Certo? Essa é a ordem de Jesus e é assim que devemos fazer. Mas ele coloca algumas coisas interessantes, né? É, é, contra-argumentando, né, os arminianos, né, que vale a pena destacar, que é uma coisa que normalmente a gente não vê. Eles assim, o evangelho não é pregado a todo mundo. Uhum. São coisas diferentes, né? Então, assim, então, pela lógica, né, arminiana, todos deveriam ouvir o evangelho porque a expiação foi oferecida a todos. Mas, tanto Calvino quanto em Dort ficou muito claro que o evangelho não é pregado a todos. Uhum. Há muitas pessoas que não têm a oportunidade de ouvir o evangelho, né? Então, de onde vem essa limitação da pregação, se não também da condução soberana de Deus? Uhum. Certo? Então, sim, eu devo pregar o evangelho a todas as pessoas que eu puder pregar. Mas o fato é, eu não vou conseguir pregar o evangelho para todas as pessoas. Uhum. Se nós estamos nessa lógica, né, de que se é oferecido, tem que ter, né, a possibilidade de salvação, então eu tenho que chegar à conclusão de que Jesus Cristo morreu por muitas pessoas que nunca terão a oportunidade de conhecer o evangelho simplesmente porque na condução da história, Deus não levou um Uhum. pregador até Perfeito. aquela pessoa, né? Então, o pregador ele tem uma função: anunciar. Se ele vai anunciar para eleitos ou não eleitos, se ele vai anunciar para um e não para outros, essa é uma outra discussão, é uma discussão separada desse tópico. Quem coordena isso? Quem decide isso? É o soberano propósito de Deus. Então a gente não precisa apelar para aquele ditado que diz: creia como calvinista e pregue o evangelho como um arminiano. Não, porque na verdade, né, se o arminiano ele quer pregar evangelho só para um grupo de pessoas. Não, nós devemos crer como um calvinista e pregar como um calvinista, porque nós entendemos que a pregação é um instrumento de exaltação da glória de Deus na salvação. Uhum. A pregação, vamos falar teoricamente, né, arminiana, ela estabelece a soberania do homem. Uhum. E isto é uma questão complicada. Na verdade, João, eu sempre digo assim que na prática não dá para ser arminiano, certo? Assim, na teoria e tal, né? Mas um arminiano não ora, o arminiano não evangeliza. Ou seja, a pegadinha, né, ela vale para os dois lados, né? Ou seja, se tudo depende de mim, por que é que eu vou buscar a Deus, né? Mas todos nós oramos. Uhum. Todos nós, né, falamos do evangelho. Todos nós esperamos que Deus toque no coração, certo? Da pessoa que está ali ouvindo o evangelho. O arminiano também espera isso, Uhum. tá? Então, embora ele esteja envolvido na polêmica teológica, né, a prática da pregação do evangelho é sempre a mesma. Eu semeio a palavra sem saber onde ela vai prosperar. Uhum. Seja eu calvinista, seja eu arminiano, essa é a realidade de todos nós, Uhum. certo? Então, o hipercalvinista, né, que é aquele que só prega, né, ou não só prega para o eleito, ou não prega para ninguém, porque não sabe que é eleito, né, essa pessoa, ela não consegue se submeter humildemente a esta condição. Eu não sei. Quando eu souber que alguém, né, deu sinal de interesse no evangelho, então eu vou pregar para ele, para que eu tenha certeza de que a minha palavra vai ter um efeito salvador. Isso é exaltar a nossa condição humana, Uhum. né? Devemos pregar como calvinistas, humildemente, né, debaixo da soberania de Deus,
crendo no poder de Deus para a salvação. Então, mesmo homens como Saulo de Tarso, né, que consentem na morte de Estevão, são homens que Deus pode alcançar, Uhum. embora a propensão do seu coração possa ser completamente contrária. Então, eu vejo muitos arminianos pregando assim, nas praças, todo mundo passando, sem ninguém prestar atenção nenhuma, Uhum. mas estão ali anunciando o evangelho. Então, talvez ele não saiba disso teologicamente, Uhum. mas ele acredita que a palavra de Deus não volta vazia. Uhum. Uhum. É, voltando para Calvino, Dario, Calvino só escreveu sobre evangelização ou ele se envolveu pessoalmente também com evangelização? Então, Calvino se envolveu muito com evangelização pessoalmente, né? Então, a começar pelas institutas, o propósito é apresentar o evangelho ao rei da França, né, a quem ele dedica a obra, e também àqueles que estavam perseguindo os cristãos na França, sua terra natal. Né, Calvino viveu como exilado, né, na Uhum. Suíça, por conta dessa, em Genebra, por conta dessa situação. Então, ele teve um envolvimento muito direto nas suas cartas, nos seus tratados, onde ele buscava mostrar às pessoas o evangelho, a palavra de Deus. Então, os seus escritos tiveram muito deste Uhum. propósito de apresentar o evangelho, esse propósito apologético. Calvino se envolveu na preparação de pessoas para anunciar o evangelho. Então, Genebra se tornou um centro do calvinismo não porque havia lá um teólogo, mas porque as pessoas iam ali para aprender a respeito da reforma, né, da doutrina bíblica e poder então espalhar essa doutrina. Uhum. Essa é a grande diferença, por exemplo, entre o calvinismo, né, que recebeu o nome de reformado, e o luteranismo. Tá? Porque o luteranismo ele ficou circunscrito às suas próprias regiões, enquanto o calvinismo se espalhou, né, por essa característica, né, que Calvino incitava nos seus discípulos. Volta para sua terra e pregue o evangelho. Volta para sua terra e leve o seu povo a conhecer a palavra de Deus. Né? E nós temos um caso especial, né, que é aquele que nos toca no Brasil, Uhum. porque veio de Genebra. Calvino é quem forneceu os pastores e uma parte do grupo de pessoas que vieram para o Brasil, ali na Baía de Guanabara, em 1555, com Villegagnon. Né? Então, nós tivemos ali um grupo de reformados que vieram de Genebra por incentivo de Calvino para formar aqui no Brasil uma colônia reformada. Não deu certo, mas Calvino fez ali o seu Uhum. esforço nesse sentido. Então, calvinista de verdade evangeliza. Calvinista de verdade evangeliza e muito. Ótimo. Dario, mudando um pouquinho de foco, tem um ditado conhecido por aí, e às vezes citado, até de púlpito, que quem gera ovelha é ovelha e Uhum. não pastor. Que Tá, pastores não precisam evangelizar, tá, porque quem gera ovelha é ovelha e pastor não gera ovelha. tá. Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Essa é uma frase, uma distorção bem interessante, né? Pastor é ovelha. A função pastoral, de fato, é de preparar pessoas para exercer o serviço do reino de Cristo. Então, a função pastoral, ela tem uma função de cuidar e fortalecer os irmãos, né? Dentro desta função, eu posso incluir, inclusive, a evangelização, porque ele é um ministro da palavra, um ministro do Uhum. evangelho. Então, ao erguer a sua voz no sermão, ou ao visitar famílias, né, de crentes, ele estará se envolvendo com pessoas que não conhecem o evangelho Uhum. e, naturalmente, até na sua função pastoral, estará evangelizando essas pessoas. Né? Agora, além disto, ele é um crente. E como crente, né, então, ainda que o ditado fosse verdadeiro, né, ele tem o seu papel no compartilhar do evangelho, né, em fazer o evangelho conhecido. Talvez uma das coisas que levem a esse ditado na prática hoje é que uma
uma forma de evangelização contemporânea é a de relacionamentos, Uhum. né? E de fato, o pastor, por viver muito envolvido com as pessoas da sua igreja, às vezes fora até mesmo o seu ambiente de crescimento pessoal, né? Ele tem poucos contatos naturais fora do círculo Uhum. da igreja. Então, talvez de alguma forma o ditado ele cresça assim, né? Mas isso é porque nós optamos, e acho que até, só para não estender muito o assunto, né? Às vezes até erradamente, porque a gente vê também que essa questão dos relacionamentos em alguns lugares tem sido deixado de lado, né? Uhum. Então, mas nós optamos por um modelo de evangelização relacional, tá? E assumimos que o pastor não tem relações fora da igreja. Uhum. Eu acho que as duas coisas elas são apenas parte da verdade, né? O pastor pode fazer relações fora da igreja, e há outras formas de evangelização, além daquela que é o relacionamento no trabalho, o relacionamento na escola, que certamente os membros da igreja têm mais do que Uhum. tem o pastor. É, como que a gente pode, então, a partir disso, fazer uma aplicação para o pessoal que está em casa? Muito bem, eu acho que a gente precisa, primeiro, tomar cuidado com as sutilezas, né, e as vãs filosofias, Uhum. né? A simplicidade do evangelho nos chama a obedecer. E boa parte dessa polêmica aí, que, né, é boa para escrever artigos, é boa para levantar debates, né, mas ela surge de pessoas que abandonam a simplicidade do evangelho para tentar, de alguma forma, construir raciocínios. Uhum. Deus mandou evangelizar, evangelize. Deus anunciou que ele é soberano na salvação, creia nisso. Seria tão simples se a gente simplesmente obedecesse. Então, Uhum. eu acho que isso vale para tudo, é um bom exemplo, né, de que nós devemos estar sempre dispostos a fazer aquilo que Deus tem nos orientado na sua palavra. Se temos convicção teológica disso, que bem. Se por alguma razão há em nós alguma dúvida, peçamos a orientação de Deus, o estudo é necessário, né? Mas não abandonemos a simplicidade da palavra de Deus, né? Porque isso certamente nos desvia do caminho. Então, acho que essa é uma das primeiras questões. Uhum. A segunda questão é evangelize. Certo? Então, assim, se você quiser, né, pensar em alguma coisa, compartilhe o evangelho, Uhum. né? Às vezes, aí você vai perceber que às vezes nós ficamos desestimulados. Não vemos frutos, não vemos resposta, não há uma reação daquilo que a gente imaginava. Aí nós vamos lembrar da orientação teológica, né? Creia que Deus está no controle, creia que a palavra de Deus, ela é a semente que Uhum. vai transformar o coração. Creia que Deus tem os seus escolhidos e você está ali servindo como um arauto, né, anunciando às pessoas a respeito dos benefícios, das glórias do Evangelho. Então, essa pregação ela não volta vazia, né? Uhum. Ela não precisa ser limitada, ela não precisa ser qualificada, ela pode ser feita livremente, do jeito que você sabe, com aquilo que você testemunha. Talvez você não saiba tantos textos bíblicos, não é nada disso que conduzam a pessoa à salvação Uhum. em si. Essas coisas são um instrumento. E o seu testemunho, qualificado ou não qualificado, né, teológico ou mais prático, se o seu testemunho for fiel à palavra de Deus, na palavra de Deus, Deus fará prosperar a sua salvação. Um dos textos que mais me chama atenção nesse sentido é Jesus dizendo para Paulo, né? Eu tenho muito povo nessa cidade. Uhum, Quer dizer, então continua pregando o uhum, evangelho porque eles ainda não se converteram, uhum. mas já são meus. Já são É meu meus. povo, então continua pregando. Dario, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Uma alegria, foi um prazer, espero que tenha abençoado o pessoal que nos assiste. Então você, cristão presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, pentecostal, você de qualquer tradição teológica, pregue o evangelho, fala e não te cales. Esse foi o programa Fides Reformata e será um prazer ter você no próximo Fides Reformata, sempre às segundas-feiras, às 21 horas.